Olá, meu nome é Alexandre. O meu grupo em redes foi responsável por falar sobre um serviço web seguro, principalmente com foco no Open Standards Everywhere. O meu grupo é formado pelo Eduardo, pelo Fabrício, pelo Gabriel Arrighi, pelo Jânio, pelo Matheus Dutra, pelo Samir, pelo Thiago, pelo Vitor e eu. Bom, primeiramente, para a gente ter um serviço web seguro, a gente precisa de um servidor, né? A gente precisa hostear o nosso serviço em algum lugar. A gente poderia muito bem criar um servidor local, utilizar, ou então comprar uma máquina, algo nesse sentido, porém, serviços de computação em nuvem, eles facilitam muito esse processo de infraestrutura. Por isso, a gente optou por utilizar um serviço de computação em nuvem que é a AWS. A AWS é a Amazon Web Services, é o serviço da Amazon, e nele a gente tem diferentes opções aqui, que são diversos serviços que eles oferecem, são muitos serviços mesmo. Porém, a gente preferiu utilizar o EC2. Com o EC2, a gente é capaz de criar instâncias mesmo, máquinas virtuais, que a gente tem acesso total ao sistema operacional. Dessa forma, a gente consegue configurar com muito mais liberdade para poder fazer todos os padrões que a gente precisava para poder criar os processos de protocolos de segurança e tudo mais. Então, acessando aqui, a gente tem esse painel do EC2 e a gente tem essa opção aqui de instâncias. Aqui nas instâncias vai listar todas as instâncias que são criadas. Para criar uma nova instância, a gente vem aqui em executar instâncias, esse botão laranja, e a gente tem aqui diversas imagens que a gente consegue utilizar como base. Não são só essas aqui são as inícios rápidos, mas tem um marketplace em que as pessoas conseguem publicar imagens também. E aí tem muita coisa, é uma coisa muito tranquila se você souber qual imagem utilizar e tudo mais. Você pode fazer um setup que numa máquina sua poderia demorar dias ou custar bastante. Você consegue fazer isso aqui em segundos. Se você está utilizando o Free Tier, por exemplo, você consegue levantar uma máquina e carregar uma máquina por mês. Você tem tipo 30 dias ali de uso de EC2 gratuitamente a partir do Free Tier da AWS, que qualquer pessoa consegue criar. Então, esse processo aqui ele é muito facilitado por conta disso. Bom, acessando essa máquina aqui, que é a máquina de trabalho redes que a gente criou, originalmente ela não vai ter o endereço IPv6, ela vai vir apenas com o IPv4 e com o DNS do IPv4, e aí a gente precisa configurar o IPv6. Esse processo não é tão intuitivo, a AWS não facilita tanto esse processo, porém ele não é nada muito difícil não. Primeiramente a gente precisa ter configurado uma interface de rede, que é como a nossa máquina vai se comunicar com uma rede virtual que a gente tem. Essa máquina aqui é uma máquina virtual e tudo que a gente for criar, a gente vai sempre criar nesse mesmo processo de objetos virtuais que referenciam a objetos reais se a gente tivesse uma infraestrutura física, né? Então aqui a gente tem a interface da nossa rede. Deixa eu acessá-la aqui. Essa interface aqui, ela está trabalhando com uma subrede que a gente criou, que é essa daqui, essa subnet. Essa subnet aqui, ela é de um outro serviço chamado VPC, que é um serviço da AWS justamente para comunicação virtual entre máquinas. E aí a gente acessando aqui, a gente vai ter a nossa subnet que foi gerenciada, né? Essa subnet, ela também, originalmente, ela vai ter apenas o CIDR do IPv4, ela não vai estar com o IPv6 habilitado. E para poder configurar o IPv6, a gente precisa vir aqui e colocar Edit IPv6 CIDRs. E a gente vai ter aqui um IPv6 disponível. Apesar do IPv4 a gente conseguir utilizar com maior liberdade, o IPv6 em específico a AWS limita para a gente poder utilizar apenas um. Então a gente já associou o nosso IPv6, que é esse daqui, e ele já está com o status de associado à nossa subrede. Dessa forma a gente consegue utilizar o IPv6 na nossa rede. Além disso, a gente precisa também configurar algumas regras, né? Aqui a gente tem a tabela de rotas e aqui, como vocês podem ver, a gente já tem aqui a tabela de rotas configurada para trabalhar com IPv6. Originalmente ela não trabalha com IPv6 também. E aqui no nosso ACL a gente consegue configurar algumas regras de entrada e saída. A gente precisa colocar para ele habilitar, ele liberar as entradas em IPv6 e também para ele habilitar as saídas em IPv6. Então, a partir daqui a gente configura para que seja possível fazer essa comunicação utilizando o IPv6 para redes externas. Dessa forma, a gente vai ter o IPv6 da nossa máquina. Então, a partir do momento que a gente tem a nossa máquina aqui com o IPv6, a gente já pode utilizar todas as partes dos processos de segurança com o IPv6, que tem algumas vantagens de segurança e, de qualquer forma, é uma ótima prática para ser realizada nas máquinas. Bom, quando você cria a máquina, ele vai te trazer, né, um arquivo, ele vai te garantir um arquivo que é a sua chave privada. Essa chave privada é muito importante que seja guardada, porque só com essa chave você vai conseguir acessar a sua máquina de verdade. Depois você pode até criar outras, mas originalmente você precisa da sua chave padrão. Essa chave vai ser um arquivo .pem. Esse arquivo tem um código lá dentro dele e dentro da máquina vai ter a chave pública que faz referência à chave privada. Então, com a chave privada você vai conseguir acessar o arquivo
vai conseguir acessar a máquina. Então, a partir do momento que você tem esse arquivo e você tem o IP da máquina, você consegue vir aqui em qualquer terminal, pode ser no Linux também, e você colocando SSH e mandando qual que é o arquivo, você vai conseguir entrar na máquina. Para fazer isso, você precisa do usuário da máquina. No caso, é importante que você saiba qual que é a imagem que você criou, porque cada imagem vai ter um nome diferente de usuário. No nosso caso, foi criado com o Ubuntu. Então aqui a nossa imagem veio com o nome do Ubuntu de usuário e o IP da máquina. A partir disso, a gente consegue acessar a máquina pelo SSH. O SSH ele é dos serviços que a gente precisa abrir na máquina. Ele já vem por padrão. Então, a partir do momento que a gente acessa aqui, a gente já consegue usar o SSH, porém a gente ainda não consegue conectar serviços web. Para poder conectar serviços web, a gente precisa configurar o nosso grupo de segurança. Toda máquina da AWS está associada a um grupo de segurança. Nessa aba aqui a gente tem segurança, é o Security Group nosso. Isso aqui é um grupo de segurança que a gente pode compartilhar entre diferentes máquinas e ele vai dar algumas regras para a nossa máquina. No nosso caso aqui, essa porta 22 é a porta que a gente já utilizou para poder acessar. No caso, é a porta do SSH. A gente precisa abrir a porta 80, que é a porta do acesso por HTTP, e a gente precisa abrir essa porta para o IPv4, que é esse aqui, e o IPv6, que é esse aqui. Além disso, a gente também precisa abrir a porta 443. A 443 é para HTTPS. Então, se a gente vier aqui, ó, a gente vê que ela está aberta tanto para IPv4 quanto para IPv6. Ou seja, a partir disso a gente consegue fazer as configurações das máquinas que a gente vai usar para o serviço web. Daqui para frente a gente vai fazer todas as configurações da máquina, mas como a gente já tem acesso aqui ao servidor, fica tranquilo de fazer todas as configurações necessárias. Olá, sou o Gabriel e venho aqui apresentar a vocês sobre o CertBot. Então, para acessar a máquina remotamente, a gente deverá utilizar o comando sudo, esse comando aqui, sudo ssh-i. Esse aqui é o arquivo pm, onde a máquina está hospedada. Vamos entrar e entramos aqui na máquina. Como vocês podem ver, tem a máquina e o IP dela. Então, agora eu vou acessar o arquivo do Nginx, que foi gerado pelo CertBox, que é esse aqui. Nele a gente pode ver a configuração do HTTPS, tanto para o IPv6, tanto para o IPv4, do SSL. Aqui são onde os certificados estão armazenados. Aqui embaixo é feito o protocolo HSTS, que faz o redirecionamento do protocolo HTTP para o HTTPS. Aqui é o Vitor que está falando. A gente vai mostrar agora as configurações de SSL que são feitas num arquivo separado pelo CertBot, que é aquele que está ali na cláusula de include, né? Dentro desse arquivo do Nginx, a gente inclui o arquivo com as configurações de SSL. Aí beleza, esse arquivo está sendo importado no Nginx, tá? Então aí tem algumas configurações de segurança que o próprio CertBot colocou, algumas outras a gente colocou customizadas, que são recomendações da própria Internet Society. Por exemplo, a primeira cláusula aí a gente está colocando que a gente só vai aceitar as versões de TLS 1.2 e 1.3, já que as outras já são consideradas obsoletas. A gente coloca uma diretiva ali, que é a segunda, que a gente quer que o navegador utilize de preferência as cifras de segurança do site que o server definiu. No caso, a gente define naquela cláusula SSL Ciphers ali, a quarta. A gente coloca uma lista de cifras que são consideradas seguras, né, em ordem. Então, a gente fala, olha, se for para usar a cifra, a gente prefere que vocês usem nessa ordem aqui. Tá? Essas cifras aqui que a gente considera seguras. Aí tem várias outras configurações, tempo de timeout de sessão, coisas do tipo. Algumas das mais importantes aí estão ali no finalzinho, aquelas edge header ali que a gente coloca. Por exemplo, algumas delas aí são opções de segurança. A primeira aí é do X-Frame Options, por exemplo. A gente não está deixando carregar esse site num iframe, por que isso, tá? Sites que a gente permite carregar no iframe, qualquer pessoa que escrever um arquivo HTML e subir num web server com um iframe redirecionando para o nosso site, poderia se passar pelo nosso site, né? Ia aparecer no site dele exatamente o nosso site, e alguém poderia ali usar, inserir informações sigilosas achando que é o nosso. Então, tem várias opções aí que também são muito importantes. A gente está colocando algumas outras aí a última ali, que é de Content Security Policy, o CSP. A gente fala de onde a gente está permitindo buscar arquivos JavaScript, arquivos CSS. Isso é muito útil para proibir, por exemplo, que alguém
igual quando a gente abre a ferramenta do desenvolvedor do Google Chrome, a gente consegue inserir JavaScript, a gente consegue importar arquivos. Então, quando a gente usa esse tipo de configuração, a gente proíbe que esses arquivos sejam importados no nosso site, no cliente da pessoa. Por quê? Porque eles não atendem essa política. Então, fica mais difícil das pessoas, por exemplo, de uma pessoa mal intencionada, convencer alguém a inserir um código JavaScript malicioso no nosso site, já que ou importar algum código malicioso, já que a gente está bloqueando esse tipo de conteúdo. O Gabriel falou também do HSTS, aí uma das configurações ali, a penúltima, que é Strict Transport Security, a gente fala uma quantidade em tempo que a gente quer que isso fique salvo no navegador. Isso aí, essa quantidade está em segundos e ela representa exatamente um ano. Então, o que acontece? Além da gente configurar o redirecionamento de HTTP para HTTPS, lá no outro arquivo, aí a gente configura que os browsers vão salvar por um ano essa configuração que fala só acessem esse site via HTTPS. Então, uma vez que isso está configurado, os próprios browsers vão sempre forçar o HTTPS quando esse site for acessado. E aí, essas são as configurações de segurança, cada uma assim, tem sua importância e pode ajudar a prevenir alguns tipos de ataque. Olá, eu sou o Jânio e vou falar um pouco sobre nossa solução de DNSSEC. Para um site ter DNSSEC, ele necessita de um provedor que tenha isto habilitado ou que permita habilitar dentro do nosso domínio ou subdomínio. Nós então temos um domínio da Google, que por padrão, certo? Já vem com DNSSEC habilitado e então a gente herda isso no nosso subdomínio, ok? Então nós configuramos um CNAME, tanto para o IPv4 quanto para o IPv6, que resolve para o nosso site e utiliza o DNSSEC para acesso. Meu nome é Thiago e eu irei mostrar os testes que foram feitos no nosso domínio tpredes.janio.dev. O site utilizado é o internet.nl. Ele realiza os testes para saber se o servidor está seguindo os padrões modernos e confiáveis da internet. Como podemos ver, ele está utilizando IPv6, ele está utilizando o DNSSEC e também está configurado com HTTPS, com HSTS, TLS, certificados e algumas opções de segurança, como vemos aqui embaixo. Todos os sites que alcançam 100% dentro do internet.nl vão para um Hall da Fama. Ao acessar esse Hall da Fama e fazendo uma rápida busca, nós conseguimos encontrar o nosso domínio dentre os demais. Olá, aqui é o Samir, né? E eu vim aqui apresentar também o nosso trabalho de redes, que foi sobre serviços web seguros, e a gente apresentou alguns protocolos e alguns padrões para tornar os serviços web realmente seguros. Dentre eles o SSL, o TLS, o DNSSEC e os padrões, né, da Open Standards Everywhere, que a gente seguiu. E como conclusão, a gente gostaria de destacar alguns pontos importantes. Por exemplo, um deles é que ao ativar as configurações de segurança, a gente perde algumas facilidades. A gente vivenciou isso, né, durante a execução do nosso trabalho. Por exemplo, quando a gente estava importando um CSS de um link externo e a gente teve que remover isso para seguir os padrões de segurança, né? Então, foi uma facilidade que a gente perdeu. Claro, essa facilidade poderia ser, a mesma funcionalidade poderia ter sido contornada, né, se a gente baixasse o arquivo CSS e importasse ele localmente. Mas é só destacando aí como, às vezes, algumas facilidades são, vamos colocar assim, perdidas, dando preferência à segurança. Outra coisa que a gente mostrou aí, né, o score de 100% do nosso site como seguro, e é importante destacar que ele está 100% seguro conforme a especificação da Open Standards Everywhere, de acordo com aqueles padrões definidos pela Open Standards Everywhere. Mas outras falhas de segurança, elas não foram exploradas, como, por exemplo, o acesso à máquina do servidor, talvez por uma exposição de senhas, talvez exposição de senha, né, talvez alguma senha exposta no HTML do site. Isso não é visto, né, pelo site que checa os padrões. Então são alguns erros, né, principalmente erros humanos, que podem ocorrer, que podem expor o site, né, e que isso não vai aparecer ali no score. Então essas foram as conclusões e a gente gostaria de agradecer e esse foi o nosso trabalho. Obrigado.